Se você não planeja ter filhos, não leia este mangá. Você vai mudar de ideia. E aí galerinha, esse é mais um vídeo da Oca dos Livros e hoje eu vou conversar com Sueli-san, que me emprestou esse mangá fantástico que é o Zagdrop. E esse mangá é uma coisa muito fofa, sériozão. Ele conta a história desse carinha, não, essa é a menininha, desse carinha aqui que é o Daikichi, e ele acaba encontrando a Rin, que é uma menininha que é, por assim dizer, filha, neta, ninguém sabe exatamente o que ela é. É uma confusão, eu leio, não entendo qual é a relação familiar dele, não entendo. Mas de certa forma, essa garotinha foi deixada como uma espécie de herança pelo avô do Daikichi, que acabou de morrer, e a família, porque a família dele é louca, não quer cuidar da garotinha, e a garotinha acaba meio que sendo excluída, e ele fica com muita pena dela e decide que vai criar a garota. E você vai vivendo histórias fantásticas dele com ela, que são extremamente fofinhas e kawaii. E aí eu queria te perguntar, por que você decidiu comprar o Zagdrop, Sueli-san? Eu vou confessar, eu sempre colecionei mangá e chegou um momento que eu chegava na banca, eu tinha de comprar algum mangá. Tinha de comprar algum, não importava qual fosse o mangá. Aí depois eu comecei a ver assim, não, mas essa história não é legal, não me atrai. Aí eu encontrei esse aqui. Peguei o primeiro volume, assim, estranho, traço, muito torto. Ele faz umas caras e bocas engraçadas. Tá, comprei o primeiro, li, sem compromisso. Chegou o segundo, aí eu comecei a ler, falei, a história tá legal. Agora eu tô apaixonada. Eu fico doida, gente, cadê? Não chega. Todo dia eu vou na banca, e não chega. Assim, é diferente, porque conta realmente esse relacionamento de um cara de 30 anos, solteiro, cuidando da criança, e a pessoa diz, você é irresponsável, tu não se cuida, não sei o quê. A mãe dele fala isso pra ele, tipo, nossa, você não consegue nem cuidar de ti mesmo, como é que você vai cuidar de uma criança? E o sacrifício que ele faz, fazendo um pequeno spoiler, ele tem que trocar de função onde ele estava, ele é rebaixado para poder ter um tempo a mais com a criança. Mas é interessante isso aí, ver aquela coisa pequena do dia a dia. Ele leva a criança para a escola, tem de colocar um nome em cada etiquetazinha. Nossa, é muito legal isso. Aquele cuidado de dizer, desculpa ter te dado trabalho, não sei o quê. É assim, entender um pouco da cultura japonesa. E isso que eu achei legal mesmo, porque ao longo da leitura você vai vendo não só essa coisa familiar, que é muito bacana, mas você vai vendo também vários aspectos da cultura japonesa, da questão escolar, como é que funciona. Tipo, essa questão das etiquetas eu achei muito legal. Você tem que no Japão, você compra o material escolar daquela criança e cada materialzinho, o lápis, a borracha, o estojo, tudo tem que ter uma tag com o nome do aluno. E quem tem que fazer isso é o próprio pai e a própria mãe, né? Tem que colocar tag em cada um dos nomes. Eu achei isso fantástico. E o desespero dele, meu Deus, colocar no lápis aquele nomezinho, tem que escrever bem pequenininho. E achei interessante isso aí. Eu faço também da criança. No primeiro dia de aula, o pai leva. Mas depois ela vai sozinha. Ela já não, o pai não pode mais levar. Eu até lembro que era uma parte, na verdade, em que você leva a criança, né? Tanto é que ele tem que se rebolar para conseguir levar ela para a escola, porque ele tem um trabalho, é bem colado os horários. Mas chega um determinado momento quando eles vão, acho que para o ensino fundamental, se eu não estou enganado, isso. Que eles recebem uma cartinha explicando todo o procedimento de como ensinar a criança a ir para a escola sozinha, que é o momento em que ela precisa aprender a ter liberdade e tudo mais. E eu achei isso fantástico, porque é muito organizado. Ele fica doido. Meu Deus, ela vai embora sozinha para a escola. Ele fica assim, se eu não me engano, ele vai seguindo atrás para ver se ela vai no caminho certinho. E esse que é legal, porque você vê que ele vai crescendo como pessoa, como pai, assim, né? Tipo, uma pessoa que era solteira, não sabia cozinhar, não tem namorado, não tem esposo, não tem perspectiva nenhuma. E ele vivia a vida só para viver mesmo. De repente, ele se encontra numa situação onde ele tem que viver por outra pessoa, virou pai, tem que ensinar coisas para aquela pessoa. E é uma garotinha super fofinha, super engraçada. É bonitinho. Ela tá crescendo, ela tá adolescente. Isso que é legal, ela começa molequinha, aí tem o volume 2, aí o volume 3, volume 4, e no volume 5 a gente já vê ela adolescente, não só ela, mas o outro amiguinho dela, que ela faz um amiguinho de infância, e a gente vai vendo a vida deles já um pouco mais velhos, a vida do próprio Daikichi, que começa com uns 30 e agora já deve estar com uns 40, quase 50, né? Acho que passou uns 15 anos. Por aí. E isso que é legal, você vê o crescimento dos personagens e tal, é muito quando bacana. ele fica assim, eu já tô velho, ele pensa que tá velho, que ele não aguenta o pique. É muito interessante um mangá
comparado com os outros que eu já tive, de fantasia, de coisa, ele é bem diferencial, porque ele é quase realista mesmo. Acho que é o mangá mais realístico mesmo que eu tenho. O resto é fantasia, tem yokai, tem dragões, tem um Rei Arthur, que eu amo de paixão, Inuyasha. Então, esse aqui é bem diferente. Ele é mais centrado no mundo real, assim, né? Mesmo. Nas relações familiares. Isso. E uma coisa que eu achei bem legal é porque no início, pela questão da mãe dele e do pai não quererem criar a garotinha, você cria realmente uma certa chateação com os pais dele, porque, nossa, como é que eles abandonam a criança, assim, tipo, sem mais nem menos. Só que com o tempo que ele vai criando a garota, ele vai vendo quão difícil é a vida de ser um pai, de ser uma mãe, porque ele vai conhecendo outros pais e mães solteiras, e ele vai vendo como a vida dessas pessoas é difícil. E aí ele acaba se encontrando numa situação em que ele pensa, tipo, cara, como deve ter sido difícil para minha mãe também, né? Ele fala muito isso, criar gente, como seria difícil para ela criar a Arin, que é a garotinha que ele acaba adotando para criar. E ele fica assim, tipo, nossa, eu não vou julgar minha mãe, porque deve ter sido muito complicado para ela, né? Tipo, é complicado. É complicado se Então, desdobrar. é bem legal você ver, assim, que ele vai criando consciência também. Você vai mudando a sua opinião sobre as coisas, é bem legal. E eu lembro que ela acaba um belo dia visitando, né, a mãe do Daikt, a avó, né? E ela fica super feliz de ver a garotinha e tal. Você percebe que não era uma questão de maldade dela não, e tal. No fundo, assim, botaram muito aquele lado racional, né? Mais uma criança para cuidar, porque a mãe dele também não estava tão jovem. Mais uma criança para cuidar, não sei o quê. Mas no fundo, ela conquistou realmente todo mundo, virou xodó da família. Linda, 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 linda. Isso é legal, porque eu realmente lembro, quando eu comecei a morar sozinho, eu comecei a pensar, tipo, nossa, como a minha mãe sofria assim, para criar a gente. Porque quando você começa a morar sozinho, você começa a pensar em como as coisas eram mais simples quando você morava com seus pais, né? Você pensa, nossa, olha só, tipo, a vida não é tão fácil, eu tenho contas a pagar, eu tenho coisas para fazer, tipo, e eu fico pensando, nossa, e a minha mãe tinha que ser mãe, esposa, tinha que fazer faculdade, tinha que trabalhar, tipo, e eu tô só aqui trabalhando, estudando, e sabe, nossa, eu não sou pai de ninguém. Então, quando a gente é jovem, responsável, aí acorda, o café tá pronto, a casa tá arrumada, a roupa tá lavada, tá passada, o almoço. Vai morar sozinho, vai. Mãe, te amo, viu? Também, Pai também. Te amo. Gente, então se vocês ficaram curiosos, leiam Sag Drop, é uma história muito bacana. O traço dele olha, vem com páginas coloridas no início de cada mangá, de passagem. E eu achei muito legal porque é um traço bem limpinho, se vocês olharem, não é um traço muito detalhado. Tem gente que gosta de mangás assim com traços super detalhados, uma coisa assim. Mas não, ele é um traço simples, mas não tira o mérito dele. Não. É um traço que te conquista, é um traço limpinho, um traço gracioso e tem muita fofura recheada aqui, porque a Arin é uma coisa super cuti-cuti, o Daikt é super engraçado. E é quase uma troca de personalidades. Ele é meio criança, por assim dizer, e ela é muito séria. Aí depois diz que ela tá errado. É a alma no corpo errado. Esse é que faz o diferencial do mangá também. E tem um personagem aqui que... Qual é o seu personagem favorito do mangá? A coleguinha dela lá. Isso, é o meu personagem favorito. Deixa eu ver se eu encontro uma foto desse guri, porque ele é simplesmente fantástico. Acho que todo mundo que lê esse mangá vai gostar do Koki, que é esse gurizinho muito, muito divertido. Ele é muito, muito engraçado. E fantástico, esse mangá é muito legal, vale muito a pena ler. Ele é muito diferente do clássico mangá shonen, que é voltado para meninos, né? Que é aquela coisa tipo com luta e uma coisa meio One Piece, Dragon Ball Z e tal. Não tem isso, é um mangá muito simples, é um mangá familiar, mostrando o dia a dia de uma família, de um pai solteiro com uma criança, mas super interessante, super tocante em muitos momentos. Nós tinha momentos que eu olhava assim, tipo... Apaixonei. E eu falei que se você ler esse mangá, você vai desistir de não ter filhos, caso você planeje nunca ter filhos, porque... Ai, meu Deus! Muito obrigado por me apresentar o Sag Drop. Estamos aí. Obrigado pela participação. Ok. E fica de olho porque vem muito mais vídeo aí pra Oca dos Livros, com muitas outras dicas de livros, mangás e tudo que vinha na minha cabeça. Então, a gente se vê. Até mais. Falou! Tchau, tchau.